Acho que o LinkedIn só libera quando dá o horário, né? Deu. Aí você fica em contato com a Ana aí. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bora lá para um lançamento da Data Stone hoje. Vamos aguardar mais alguns minutinhos aí. Pessoal entrar. Pelo menos aí mais uns 3, 4 minutinhos. Esperando o pessoal chegar. Afonso, bom dia, Afonso. Como é que você tá? Tudo bem? Brena. Vamos aguardando aqui que a gente vai falar bastante hoje sobre desanonimização de usuários, os problemas invisíveis, os problemas técnicos e como é que a gente pretende solucionar isso daí, galera. Bora lá aguardar mais uns minutinhos. Cara, que delay da porra. Nossa, agora que eu tô pegando a água. Vamos lá, pessoal. Bom dia, Diogo. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bom? Galera, fala para mim, como é que vocês têm trabalhado aí, seja você de B2B, seja você de e-com, né, e-commerce? O que vocês têm feito aí para minimizar esses 98% de usuários que vão para o site de vocês e simplesmente vão embora, hein? Alguém tem uma técnica aí? Alguém usa uma ferramenta? Ou tá todo mundo na mesma pegada de dar dinheiro para as tech giants aí para fazer remarketing? Fala um pouquinho para mim no chat, enquanto a gente espera aí 5 minutinhos para o pessoal chegar. Tô acompanhando aqui todo mundo no chat, hein? Meu querido Matheus! Olha aí, o gigante Matheus está aqui. Bora lá, Matheus! Vamos contribuir bastante aí nesse papo aqui do lançamento do Data Review. Tu é o cara que sabe pilotar aí todas as automações aí. Você que sabe aí fazer realmente converter vendas com neurociências. Bacana, meu amigo. Bom te ver por aqui. Já vamos começar já falando do Data Review, tá? Mais 2 minutinhos. Cara, remarketing é aquilo, né? Eu costumo dizer que a gente vai discorrer bastante sobre isso. É como um viciado em droga, né? E eu falo isso porque também nós estamos no mesmo barco aqui, tá, gente? A gente tem que ficar viciado em dar dinheiro para a meta, enfim, para as redes ali e continuar colocando dinheiro como um viciado. Sem aquilo eu não consigo viver sem. Então a gente está no mesmo barco aí. Vamos lá, mais um minutinho para a gente começar a falar.
Bora então. Vamos começar. Pessoal, seja muito bem-vindo. Sou Lindolfo, CEO da DataStone. Para quem não conhece, a DataStone é uma empresa de inteligência de dados. Nós estamos aí no mercado há 7 anos, trabalhando basicamente com produtos SaaS para geração de listas, tanto para o mercado B2B quanto B2C, né? Reconhecido aí no mercado como uma qualidade ímpar na geração de listas e informações de vários touch points aí para o mercado B2B e B2C. E hoje aqui a gente está lançando um novo produto. Esse novo produto aqui, ele vem após meses, na verdade meses não, mas um ano basicamente, desde o pensamento, né, dele, da concepção, validação de mercado, né, até chegar na parte técnica, de escopo e também começar a lidar com os problemas, né? Porque fazer produto não é fácil. Na teoria é tudo lindo, maravilhoso. Acho que todo fundador de empresa SaaS, na cabeça dele, ele fala: pô, cara, vou lá, tive essa ideia aqui, mas executar é que são elas, né? Então a gente vai começar hoje aqui falando um pouquinho sobre o Data Review. O Data Review é uma solução de desanonimização de usuários, né? Ou seja, a gente tem aí um grande problema hoje enfim, nas nossas campanhas, nos nossos approaches aí para identificar usuários, né? A gente só está focado naquela pessoa que quer deixar a informação, né? Mas a gente tem um universo que está praticamente anônimo. E essa pessoa, ela passou pelo seu site, essa pessoa, ela adicionou um produto no seu carrinho, essa pessoa, ela simplesmente está ali há minutos navegando e você não tem nenhuma informação sobre ela. Né? Então, para isso, pensando em resolver este problema, foi que nós lançamos aí o Data Review. O Data Review, ele se propõe a trabalhar na desanonimização de uma parte destes usuários que estão anônimos, tá legal? E aí você vai ter informações e a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre todo o processo, tá legal? Então vamos lá, galera. Como é que vai ser a nossa agenda aqui, né? O problema que nós temos hoje. Isso aqui são benchmarks globais e até mesmo benchmarks aqui brasileiros de algumas fontes. 98% de todo o tráfego que você tem no seu site, né, na média, ele basicamente entra e vai embora sem deixar nenhuma informação, sem deixar um e-mail, sem deixar ali um telefone sequer, tá? Basicamente, esse usuário, e quando deixa, você ainda tem que fazer um grande trabalho para ter outras informações para poder fazer as suas ofertas comerciais, seja no B2B quanto no B2C. Nós vamos falar aí sobre a solução do Data Review, como é que ela funciona tecnicamente. Eu vou discorrer aí sobre os problemas que nós temos enfrentado aí desde a questão da privacidade, LGPD, até mesmo questões, né, europeias que de certa forma acaba sendo aqui adotada em partes ou mal implementadas aqui no Brasil, tá? Como que a gente vai fazer para poder lidar com essa identificação? Tudo seguindo a LGPD, tá? Vamos falar aí sobre ROI, né? O que a gente espera entregar de ROI para os nossos futuros clientes, para você aí que está nos assistindo, tá? E por fim aí, pessoal, nós temos aí uma oferta exclusiva para vocês. Todos que estão aqui nesta live vão estar participando do beta do Data Review, tá? E esse beta aqui, enquanto ele durar, nós vamos dar 100 desanonimizações de graça por mês. O Lindolfo, 100 desanonimizações é pouco? Meu amigo, quem é que tem 100 leads aí para poder trabalhar no dia a dia aí, seja fazendo uma oferta aí de B2B ou B2C, ou melhor, aquele cliente seu que vai e volta para o site e você não fica nem sabendo, porque ele está lá enterrado no seu CRM e você está dependendo única e exclusivamente do seu esforço, do seu comercial para fazer contato com ele, e ele está lá navegando, vendo uma série de coisas. Imagina que um lead custa R$50 e eu estou te dando 100 desanonimizações gratuitas, quer dizer que eu estou te dando R$5.000 em mídia
paga, tá? Então, é um valor interessantíssimo. Vocês que ficarem até o fim, a gente vai pegar, vai navegar pelo produto aqui e vai mostrar para todos como é que ativar o Data Review hoje no beta, tá legal? Então, o que é o Data Review? Qual que é o produto? O produto, basicamente, ele é uma dashboard que visa transformar os dados invisíveis em dados qualificados, em dar nome, sobrenome, e-mail, empresa, porte, contato, tanto para B2B quanto B2C, poder fazer a tua oferta. Você vai visitar, você vai verificar ali o produto com quantos anônimos você tem dentro do seu site, quantas pessoas o sistema conseguiu identificar, e você vai ter todos esses dados de acesso para poder acompanhar, tá legal? Então ele acaba sendo aí uma dashboard que vai linkar qual é o tráfego vindo do seu site, das suas landing pages, da sua aplicação, enfim, né? O Data Review ele tem uma extensão de uso que não apenas vai ajudar que aquele usuário veja quem está sendo desanonimizado, mas vai dar insights importantes. Então, ele é uma plataforma que vai poder, primeiramente, te dar um overview, uma fotografia do seu tráfego, a identificação por trás, e depois nós vamos conectar com uma série de ferramentas para mandar isso para o seu CRM, mandar para o Slack, Google Chat, Teams, né? Ser avisado por e-mail, seja o gestor, seja a equipe, tá? Integrado aí às lojas de e-commerce e por aí vai, tá? E a gente, obviamente, entende que isso hoje é uma ferramenta imprescindível quando nós estamos falando aí do arsenal de stack de ferramentas para a tua equipe, tá? Nada como você saber quem está acessando o seu site naquele momento e identificá-lo, tá legal? Então, vamos discorrer aqui sobre o problema do dado aí invisível, né? O problema invisível que nós temos hoje, né? 98% dos usuários, eles são ali basicamente anônimos para você, ponto. Alguns nichos de mercado, eles estão muito melhor, vamos chamar, qualificados em termos de conversão, são nichos específicos, né? A pessoa consegue ter 3, 4, 5% de conversão nas campanhas, às vezes até um pouco mais, mas vamos botar na média zona aqui no mundo inteiro. Esses são os estudos que você pode googar, ou quer dizer, não se usa mais googar, né? Agora você pergunte a IA, né? Pergunta para a IA, citando as fontes lá, você vai ver que esse é um problema global, tá? De 7 a 10 carrinhos, eles são basicamente abandonados, né, num processo de compra. Quem nunca pegou e foi no e-commerce, você está lá no sofá da sala, navegando, etc e tal, aí de repente, pá, vê aquele tênis bacana ali de esporte, etc e tal, entra, vai no e-commerce, pô, fala legal, pô, um preço bacana, aí quando você vai para a segunda página ali, acontece uma série de coisas. Você simplesmente vai para outra página, foi chamado na cozinha, teu marido, enfim, teu irmão te chamou, e você simplesmente sai sem completar a, a compra daquele produto. Ou até mesmo, né? Você encontra uma objeção. Por exemplo, cara, o frete para São Paulo está muito alto, já não compensa, não achei legal. Cara, é um dropshipping da vida. Então, nós temos ali, né? Hoje até que não tem tanto isso, mas enfim, vai chegar com 15 dias úteis, né? Então existe uma série de objeções que a pessoa ali não vai comprar, tá? Então a oferta é muito boa, o produto é muito bom, o preço está dentro do que você quer, mas existe uma série de objeções ali que a pessoa não vai realizar a compra, tá legal? Então, todos esses obstáculos aí fazem com que a pessoa não ande com a compra e você também não tem nenhuma informação, porque essa pessoa entrou, ela não deixou um e-mail, não deixou um telefone, não deixou nada, né? E aí o que acontece? Nós vamos ter que ficar botando dinheiro de remarketing, ou muitas vezes, se a pessoa não tem remarketing, é aquilo, né? A gente jogou a vara. Se conseguiu pescar aquele peixinho ali, ótimo. Se não, amém. Tá bom? Então, com isso, vocês imaginam quanto dinheiro nós gastamos em mídia,
né? E a Datastone também está incluída nesse cenário aqui. Quanto dinheiro a gente não gasta em mídia e simplesmente a gente poderia ter um retorno melhor, né? A gente tem iniciativas de SEO, né, que também trazem milhares, né, de pessoas para o nosso site, pessoas que, se você não tiver uma boa oferta, se não for um público qualificado, etc e tal, eles acabam simplesmente indo embora sem deixar nenhum contato. E se nós pudéssemos revelar quem é essa pessoa e você pudesse fazer uma oferta direta para aquela pessoa, para você poder dar um cupom de desconto, para você no B2B ali oferecer um case alinhado à indústria daquele deal, enfim, uma série de ações que você pode estar fazendo para melhorar aí as tuas iniciativas de vendas, tá? E aí vem o clássico que eu estou explicando aqui. Você tem 1.000 visitantes que vão no seu site, né? 800 ficam ali 10 segundos, né? Já limou 200 ali, que deu basicamente bounce ali, que já foi embora, porque a oferta era muito boa, mas na hora que chegou na landing page, ele viu que não era nada aquilo que ele precisava, né? Ou foi um clique de astronauta, costumo dizer, clique de astronauta, né? O cara tá na lua. Né? 500 pessoas navegaram nas páginas. Legal. Aí você já começa a já deixar o seu funil um pouquinho mais qualificado, mas não tão qualificado, né? Aí disso, 300 pessoas realmente navegaram em profundidade, ficaram mais que 2 minutos na tua página. E por fim, 150 visualizaram o preço. Aí você fala, pô, esses 150 aqui realmente são as pessoas que me interessam, tá? Mas aí no fim, você vai ver que dessas 1.000 pessoas, apenas 15 converteram em leads. Eu acho que todo mundo está um pouco, já vamos falar, de uma certa forma, está cego para este problema, para essa questão do investimento em mídia, e está todo mundo concordando com isso. Né? Então, como virou um problema, todo mundo fala, tá bom, invisto em mídia, e tá bom, acabou, vamos lá, é o que o mercado tem, e seguimos assim. Cara, não, a gente está deixando muito dinheiro, a gente não pode sentar em cima desse problema, a gente tem que pegar e tirar esse elefante aqui, e vamos falar sobre ele para poder realmente otimizar nossas campanhas. Né? E aí, você tem, né? O custo dessa invisibilidade, ele é gigantesco, né? Aqui a gente está falando sobre um potencial aqui de 50 mil de mídia desperdiçada, mas basicamente a gente tem muito mais informações aí a discorrer sobre esse possível custo de oportunidade, custo de pessoas não estarem na tua mil, você tem aí mais dinheiro que você vai ter que investir em marketing, tá? E uma série de outras questões aí que você vai estar perdendo investindo em mídia cegamente, sem ter noção aí de quanto isso pode ser otimizado, tá legal? Cara, o interessante a gente está numa cegueira em pleno século dos dados, né? Nós temos hoje, né, até aquela obesidade de informações que muitas pessoas cunham, né, esse tema. Nós estamos ali, basicamente, com dados de tudo quanto é lado, sendo consumido, as IAs estão aí nos dando uma facilidade para poder explorar esses dados, obter contexto, obter uma série de informações sobre esses dados. Só que, de novo, temos um problema aqui e estamos sentados em cima do problema, né? Com isso, você tem investimento perdido. Imagina quantas iniciativas você tem de investimento de mídia paga, né, direcionada ali para o seu site. Você tem mídia paga basicamente em Meta, em Google, YouTube e afins, né? TikTok, você tem influenciadores, você tem, né, LinkedIn, você tem SEO, enfim, uma série de iniciativas, e de certa forma você não está
obtendo ali o melhor sobre aquele investimento, tendo um ROI melhor sobre esse investimento, né? Porque você tem basicamente decisores ali que são invisíveis, né? As pessoas elas não querem ser identificadas hoje, ou elas deixam o momento oportuno, mas se você deixasse uma ofertazinha para ela, ou chegasse no time certo para fazer a sua oferta, com certeza ele estaria muito apto a te ouvir, tá? Enquanto isso, o cara está navegando, ele está indo para a concorrência, ele está vendo uma série de informações aí no mercado, né? Ou em outras lojas, e com isso você provavelmente vai perder o cliente porque não teve uma ação, tá legal? Opa, passei aqui, né? Então, vamos imaginar, e se nós pudéssemos recuperar até 30% do tráfego perdido do seu site, né? Bacana isso, né? Imagina você de 1,5% ali aumentar as suas taxas de conversão sem investir uma fortuna, né? Você conseguir abordar os decisores antes da concorrência, porque veja, no B2B nem sempre a compra é emocional. Pode até ser, pode ser, entendeu? Existem casos, mas normalmente uma decisão de uma troca de um RP, uma decisão de uma troca aí, por exemplo, de um sistema aí de RH, tô vendo o pessoal da TAG que está aqui, né? Uma decisão de troca de benefício corporativo, isso não é, cara, emocional. Isso é racional, envolve múltiplos decisores, tá? Então, você conseguir saber que um determinado decisor já está ali te consultando, te considerando, cara, alvo de sniper para você poder atuar, né? E multiplicar a sua lista, né, de leads qualificados por 10, né? Você ter ali uma lista maior para poder trabalhar, para poder fazer aquela nutrição, até esperar a levantada de mão, tá legal? Então, para isso, galera, eu apresento para vocês o Data Review, né? O Data Review é uma solução de identificação instantânea, tá? A gente vai simplesmente colocar um pedacinho de código no site de vocês. Isso por dentro do que nós chamamos de Data Review Network, tá? Que é basicamente uma rede que nós temos de sites rodando, comparando o tráfego, analisando comportamento e uma série de informações que vamos falar mais para frente. Com esse script rodando, nós vamos poder identificar, né, a pessoa que vamos dar ali os dados completos dela, seja aí basicamente para um decisor B2B, a gente vai dar informação, nome, e-mail, LinkedIn, cargo. No B2C aí nós vamos dar informações, e-mail pessoal, nós vamos aí, podemos dar informações sobre faixa de renda presumida, até signo. Já pensou que legal? Data de aniversário, olha que legal. Você, data de aniversário ali, você sempre quer fazer uma campanha de bônus para a pessoa ir comprar. Antes você não sabia isso. Agora você vai saber. O Data Review, ele não apenas vai funcionar como decisor, como um identificador de uma pessoa que é anônima, mas ele vai te dar uma completude de informações das quais antes você não tinha, ou você teria que partir para ferramentas de terceiros. Fazer um enriquecimento da lista, né? Fazer a validação de algumas outras informações. Agora não, tudo isso vai estar contextualizado para você disponível com todo o universo de informações que a Datastone possui. A Datastone é um dos maiores Big Datas, né, de informação. Nós temos basicamente informações de 212 milhões de indivíduos e de 55 milhões de empresas entre ativas e inativas, tá legal? E tudo isso vai chegar de maneira fácil para você pelas integrações que nós estaremos disponibilizando. Como é que funciona essa identificação por trás, né? E aqui a gente vai para um problema mais técnico, até porque a gente não vai poder se aprofundar muito pelo tempo, né? Por trás de todo essa nossa plataforma, essa nossa tecnologia,
né? O que nós temos ali, né? Nós temos basicamente um sistema que vai aprender com o tráfego do seu site, quem que é a tua empresa, quem são os seus clientes, né? Quem é o tráfego qualificado. Nós vamos fazer uma análise comportamental das interações dele dentro do seu site. Para isso, nós vamos ali começar a falar sobre intenção de compra, tá? Nós vamos ter uma tecnologia que vai poder identificar essa pessoa, né? A gente tem um problema gigantesco hoje, que é o que? A pessoa ela tá no computador corporativo com o @domínio dela, depois ela vai para o celular com os dados pessoais dela, e depois ela chega em casa e tem o computador pessoal dela. Então são múltiplos dispositivos que você tem que a gente precisa fazer esse device, esse cross-device tracking. É uma tecnologia que a gente implementou aqui usando inteligência artificial e muitos data points, legal? Com isso depois, essas informações coletadas, o que nós vamos fazer? O que a Datastone faz de melhor. Enriquecer todos esses dados para poder te dar o melhor dado validado, tá certo? Não é apenas dados aí que você vai jogar e você não vai conseguir acesso. São informações aqui que os clientes da Datastone já possuem, mais de 2.000 clientes já usam nossas soluções aí, somos conhecidos no mercado por ter uma das melhores soluções de informações qualificadas, tá legal? E tudo isso, pessoal, em tempo real, tá? Então, o desafio, ele é bem grande, tá? Essa ciência por trás de toda essa solução de identificação, basicamente, compõe uma série de algoritmos, uma série, enfim, experiência, enriquecimento de informações, na qual agora vai estar disponível para vocês, perfeito? Então, basicamente, né, o Data Review vai ser aquele vigilante digital que vai ficar no seu site. Diferentemente de outras soluções que você tem, onde, basicamente, um Google Analytics, a gente pode fazer aqui, né, uma analogia. O Google Analytics, ele sabe tudo sobre comportamento do visitante no seu site, mas ele não linka essa informação com dados cadastrais, tá? Então, o que nós queremos fazer é ser um analytics bem básico, sem pretensões de ser o que é o GA, mas nós queremos nos focar exatamente no tracking daquele usuário e, obviamente, na identificação daquele usuário para você poder fazer uma oferta direta, mandar para o seu time comercial, tá? Com isso, nós vamos monitorar, né, todas as atividades que aquele usuário faz dentro do seu site. Nós já temos um perfil comportamental dessa pessoa, né? Isso quer dizer que a Datastone já tem seus algoritmos de inferência sobre informações comportamentais, né? Behavior, né? Analytics, para poder te dar o perfil certo daquela pessoa e quais são os atributos daquele usuário, tá? Então, o Google Analytics aqui está focado nas ações do site, e aqui o Data Review ele está, de certa forma, focado nas ações do site, só que com um olhar de poder identificar essa pessoa, tá legal? E, gente, tudo isso não é aquela bruxaria, aquele hack que vai parar de funcionar ou você vai ter problema com o seu jurídico, tá? Porque, assim, nós somos compliance por padrão, tá? Isso quer dizer que o produto, ele é totalmente aderente à LGPD. É muito simples, nós vamos ficar observando o consentimento de tracking ou não do seu site. A partir do momento que o usuário deu permissão para fazer o tracking, nós vamos, obviamente, fazer o tracking desse usuário. Se ele não quer ser identificado e ele clicou em não, nosso script nem começa a funcionar, tá legal? Então, com isso, nós temos aí todo o produto funcionando de acordo com a LGPD, perfeito? Legal, Francisco. Eu acabei aqui falando aqui, eu tenho um delayzinho aqui em relação ao que eu estou falando em a transmissão, e eu vi aqui que você acabou de perguntar com essa questão da LGPD, tá? Então, eu acho que eu deixei um pouco claro aqui, mas também
pode perguntar. A gente vai abrir aí um QA aí lá para poder fazer esses questionamentos, perfeito? Bora lá, né? Então, dá desonorização ao cliente, né? Como é que funciona? O visitante, ele pode não deixar nenhuma informação, como pode deixar um simples e-mail, né? Aquele e-mail, muitas vezes, é um e-mail pessoal. A galera, né, ainda é muito reticente em dar o e-mail corporativo, mas olha só que bacana, né? O Data Review, ele vai conseguir, né, em grande parte dos indivíduos, fazer uma correlação daquele perfil do e-mail pessoal para os dados corporativos e dos dados corporativos para dados pessoais, né? Quando eu falo dados pessoais de contato, é o e-mail daquela pessoa, tá? @gmail, @hotmail, né? Ou o seu e-mail corporativo, né? Com essa informação, ele deixando uma informação ou já ele estando dentro da nossa base, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a revelação completa dessas informações, descobrindo aí o nome, o telefone, e-mail pessoal, e-mail corporativo, LinkedIn, porte da empresa, empresa que ele trabalha, qual é o cargo, tá? E muitas outras coisas que nós vamos ainda falar, né? A gente tem aí um roadmap bem extenso de entregar essa informação sintetizada para você de uma forma que nenhuma outra ferramenta do mercado entrega, tá? E a partir desse momento, aquele anônimo, ele vira um lead que pode ser qualificado para venda para vocês, tá? Então, basicamente, o perfil de visitante anônimo vai se transformar em um lead para você trabalhar e fazer sua oferta, seja no B2B como também no e-commerce, tá legal? Bom, então com isso, como é uma vida sem data review e uma vida com data review, tá? Nós temos aí basicamente 98% dos perfis eles são perdidos, né, em benchmarks aí globais, tá? Nós temos aí um ROI oculto que de certa forma não dá para calcular porque você não sabe exatamente quem é que está vindo ali, né? E com isso você tem basicamente leads frios, tá? O que o Data Review pode fazer depois de revelar os usuários, né? Você vai estar à frente da concorrência, né? Você vai ter ali até 30% dos dados identificados, né? Por que até 30%, né, pessoal? A gente tem um trabalho em entender o seu tráfego, né? Em pegar, começar a coletar dados, em começar, de certa forma, a te entregar os primeiros resultados. E conforme o que eu posso dizer para vocês a cada dia que o Data Review passa, ele vai tendo um avanço na identificação dos seus usuários pelos comportamentos que ele tem, tanto no seu site, quanto também em outros sites de parceiro e informações que nós temos de coleta de dados. Cada vez mais essa informação ela vai sendo trabalhada e vai entregando mais identificação para você, né? E agora, daquele perfil 98% oculto, você agora tem um ROI mensurável sobre isso, tá? E aí, o que a gente quer entregar para você de valor incontestável? Simplesmente é conversão automática para seu stack de tecnologia, os alertas em tempo real, seja no Google Chat, seja no Slack, seja no Teams ou no e-mail, né? Quem sabe futuramente a gente pode integrar aí até um WhatsApp, legal? E você vai transformar aí, de certa forma, o seu ROI aí em algo realmente com maior poder de retorno sobre esse investimento pela quantidade de pessoas que agora você está atraindo para o seu site e agora identificando. Legal? Então, como é que funciona a evolução aí do nosso algoritmo, né? A gente tem aí o primeiro mês, basicamente, com 10 a 15% de taxa de identificação, tá?
No segundo mês aí, a gente vai melhorando esses números, porque padrões nós já conhecemos o site de vocês, sabendo quais são as páginas que realmente têm intenção de compra, tá? Nós temos aí, de certa forma, também o Data Review Network sendo expandido para publishers e outros segmentos aí de coleta de dados de informações, mais clientes, né? Quanto mais informações nós temos, né, melhor a gente vai estar ancorado aí para poder oferecer a solução para vocês, tá? E com isso, né, a partir do terceiro mês a gente consegue atingir aí o ápice da solução de identificação para esses leads invisíveis, tá legal? Então, assim, o que nós esperamos nesse beta aqui é que você consiga ver valor neste produto, da forma como nós estamos entregando aqui, para de fato aqui a gente poder, de certa forma, entregar um produto que você fala, cara, não consigo mais viver sem ele. Pessoal, me dá só um minutinho aqui que acho que deu um problema no compartilhamento aqui do negócio, tá? Só um minuto. Parará, parará, parará. Deu uma travadinha aqui. Sabe como é que é, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Agora vai. Opa. Eu tô usando, galera, aquele Gama. Não sei se vocês já viram esse Gama, como ele ficou maravilhoso para realizar apresentações. Só que ao mesmo tempo que ele ficou maravilhoso, ele vem com um monte de bugs, né? Quem somos nós criar produto e não ter bugs, tá? Eu acho que agora voltamos. Voltamos. Tá legal? Então, vamos passar um pouquinho aí sobre o que é realmente a desanonimização de usuários nos sites, tá? Conceito básico ali, né? Pessoas invisíveis são informações, são pessoas que a gente não tem nenhuma informação, basicamente. Óbvio, né, Lindolfo? Não precisa nem repetir isso daí, né? E como funciona esse processo aqui? Basicamente, né, a pessoa ao visitar um site aqui, o software de desanonimização, ele vai coletar um monte de informações aqui, né? IP, tipo de navegador, sistema operacional, enfim, comportamento daquele usuário, tá? De certa forma, né? E como que a gente vai usar as tecnologias para isso? Né? A gente vai rastrear informações ali, que é o IP, que é o endereço da internet da pessoa, né? Nós vamos ali usar fingerprint de dispositivo, tanto de browser quanto também de informações ali relacionadas ao computador em si, ao celular, etc e tal. Né? Vamos usar a tecnologia de machine learning para analisar esses padrões, lembrando que a gente fala, né? Esse usuário ele pode ter um perfil no computador da empresa, um perfil no celular, um perfil dentro ali do navegador dele no celular. Não, essa tecnologia a gente tem que, de certa forma, unificar para poder entregar aquela pessoa para você. Né? E, obviamente, o cruzamento de dados, né? Com isso, a gente vai coletar uma série de informações e vai entregar para vocês aí para poder fazer o quê? Vendas personalizadas, acesso direto, né? Direct to consumer, né? D2C, ou seja, fazer aquela oferta para aquela pessoa através do e-mail e falar: opa, a gente viu que você estava nesse site, você adicionou esse link, adicionou este tênis aqui, mas olha só, eu estou com 10% de bônus para você se você efetuar essa compra agora, né? Ou seja, dar estímulos diferentes para aquela pessoa e depois ela cai numa régua de nutrição ali. Isso é a mesma coisa também para aquele usuário que está no seu site e que, de certa forma, você pegou e ele é um diretor de uma empresa ou, enfim, um analista, qualquer que seja, você poder abordar ele sabendo
todo o perfil de navegação que ele teve ali no seu site, tá legal? E com isso aí, o que a gente vê, né? Juntando todas as informações, nós colocamos o quê? IA, né? Não dá para viver sem ela. Vamos juntar todos esses dados, colocar o IA para funcionar, para sumarizar todas as informações. Nós vamos ter um lead score automático, porque, de certa forma, nós vamos saber quais são as páginas fortes de intenção de compra, nós vamos saber já o histórico daquela empresa ou até mesmo daquele usuário, sabendo o que ela tem pesquisado sobre produtos, etc. e tal, e a gente vai conseguir fazer uma priorização inteligente. A gente sabe, pessoal, que muito dos usuários ali, eles são, na verdade, ruído. Né? Nem todo mundo que entra no teu blog, né, é um lead qualificado. Então você vai poder definir alguns filtros ali para realmente, ó, esse é o meu ICP e esse é a minha buy persona. E mais, a gente vai falar sobre como a gente vai poder ter uma visão sobre isso nas campanhas. Opa. Eu voltei, né? Então aqui um exemplo clássico que pode ser usado, né, na identificação de usuários B2B, né? Chegou ali o Anonymous ali dentro do seu site. Ele está ali, passou um tempo, está navegando, entrando página aqui, página lá. De imediato, o próprio Data Review, ele já fala, pô, essa aqui é a Joana, ela é diretora de TI, né? Ou seja, a pessoa ali, ela foi desanonimizada porque nós entregamos o cargo, entregamos os dados de contato corporativo daquela pessoa, o Porsche da empresa. Você já viu que é uma pessoa interessante para o seu time abordar, tá legal? O SDR vai fazer o contato personalizado para qualificar aquilo e realmente ver o interesse dela, perfeito? E o caso de uso no e-commerce, né? Basicamente, como a gente fala, 70% dos dados aí de 70% dos usuários dentro dos sites aí, eles abandonam o carrinho. Isso a gente está falando de carrinho, tá? A gente não está nem falando daquela pessoa que fica navegando, 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 navegando e nem adicionar no carrinho ela adiciona nada. A gente está indo no ponto aqui do, ó, esse cara deveria converter e eu não sei porquê. Então, basicamente, a gente está aqui falando desses usuários, né? Como é que o Data Review pode ajudar a desvendar esse usuário anônimo aí, né? Usando nossa tecnologia de fingerprint, cookie, IA, cruzando com mais de 210 milhões de perfis que nós temos em nossa base, a gente pode, desde um carrinho abandonado, numa linha do tempo aí, identificar essa pessoa em um minuto, já conectado no seu stack de ferramentas, dá o e-mail, você faz uma oferta personalizada e essa pessoa consegue fazer aí o acesso com um bônus, um perfil, o bônus, etc e tal, um cupom, e aí, de certa forma, ela vai fazer aí a compra do seu produto, tá? Você imagina o ROI, né? O ROI no talo aqui, como chama a galera de tráfego aí, com uma ferramenta dessa, conseguindo aí potencializar as suas campanhas, tá legal? Isso, obviamente, é inegável um impacto gigantesco no negócio de vocês. Tá? Hoje, nós temos basicamente aí, investimos muito em tráfego, né? E o resultado, pelo menos eu, como gestor aqui, como fundador de empresa, eu acho muito pouco resultado, né? Mas com Data Review, vou falar para vocês que nós, de certa forma, aqui ficamos até. Nós usamos o Data Review aqui para pegar alguns gaps de campanha. Nós fazemos muita campanha aqui de Search Ads, né? Inbound, né? Palavras de intenção de compra. Então, óbvio, cai muita empresa ali que não tem nada a ver com o nosso CP. E o quanto isso ficou claro, límpido, transparente para a gente, já nos deu de alguma forma insights para poder atuar nas campanhas, fazendo ali, dando umas parafusadas, né? Algumas palavras que estavam trazendo, por exemplo, empresas EPP, empresas MEI, tá? A gente tem trabalhado nessa otimização com simplesmente
uma análise que o próprio Data Review entrega para você. Fica muito mais fácil você ali, olhando a timeline de visitantes, de empresas, de pessoas identificadas, conseguir visualizar isso, do que você ter que pegar os dados do CRM, cruzar esses dados, depois enriquecer todos esses dados numa empresa de fora, e depois você começar a fazer essas análises. Ali não, fica muito claro, e a gente quer cada vez mais aprofundar esse raio-x de campanha, o que eu estou trazendo de tráfego para o meu site versus qual é o meu ICP, minha buy persona, meu cliente ideal, se está de fato, né? Isso vai desmascarar muito tráfego pago mal feito, pessoal, porque nós vamos ter informações ali na lata para confrontar de forma fácil. O gestor vai ter essa informação para poder, de certa forma, ali falar, chegar para o time de marketing, chegar para o gestor e falar, cara, olha a quantidade de pessoas fora do perfil que está vindo. Arruma isso aí, dá teus pulos, tá legal? E tudo isso revelando dados, usando informações públicas, informações de fornecedores conectados a o network da Data Review, né? E também com muita otimização de dados por IA, tá? E com isso aí, pessoal, segmentações que vão transformar a vida de qualquer gestor comercial e gestor aí de e-commerce, tá? Porque você vai ter listas inteligentes, você vai ter, por exemplo, a lista dos top visitantes identificados dentro do site de você, e você vai conseguir fazer uma oferta de marketing e vendas aí mais assertiva, tá legal? Alguns casos de uso por setor, né? Eu costumo dizer que qualquer site ele é elegível para poder se beneficiar do Data Review, tá legal? Porque, de fato, o ROI dele, ele é praticamente desde o primeiro mês. Vocês vão ver isso aí, quem participar do nosso beta aqui, até o fim da transmissão aqui, vai conseguir ver esse ganho aqui, tá legal? Então, basicamente, você vai poder acelerar vendas em área de SaaS, e-commerce, é aquela recuperar carrinho ali perdido ali com personalização. Você vai conseguir ter listas de remarketing, né, muito mais apuradas, né? Porque você vai conseguir construir sua lista de audiência. Nós vamos ter futuramente aí uma integração em que, baseado no comportamento e nos seus filtros, você vai conseguir subir isso como lista de audiência para as plataformas aí como Google, Meta, LinkedIn e afins, tá legal? E o que a gente quer entregar para vocês é a desorganização instantânea, um simples e-mail, um simples telefone vai virar dado completo e você não vai jogar mais no escuro, ninguém vai mais sumir nesse anonimato, tá bom? E aqui, o que eu tenho para entregar para vocês aqui, né? Os participantes desse beta, que eu vou explicar exatamente como vai funcionar, vão ver que o ROI realmente, ele, de certa forma, a plataforma vai entregar o que promete, tá? Pegando um caso explícito aqui de 500 visitantes, né? Baseado aí no benchmark aí de B2B, por exemplo, especificamente, a gente tem 3% de conversão, que são 15 leads, né? Se você conseguir aí, de certa forma, com o Data Review, né, ele na sua capacidade operacional em 3 meses, você vai praticamente duplicar, triplicar essas listas, tá bom? Então, você vai conseguir fazer essa identificação de uma forma mais latente aqui. Esses números aqui de porcentagem aqui tá errado, estão meio errados aqui, mas é mais ou menos isso que a gente vai entregar aqui, tá legal, pessoal? Agora você imagina, vamos calcular o ROI aqui, né? Você tem basicamente 10 mil visitantes mensais aí. Nesses 10 mil, hoje, se você converter 1,5%, você está convertendo aí 150 leads. Com Data Review, você consegue chegar potencialmente aí a 450 leads. Se você tem R$ 120 de retorno por lead, isso quer dizer que você está colocando aqui, deixando de colocar no bolso R$ 36 mil por mês, né? E anualmente aí mais de 400 mil, tá? É isso que a gente quer entregar para vocês. Mais retorno sobre todos os esforços de tráfego que você traz para a tua plataforma, mas nós não vamos nos limitar somente a isso, tá? Fica de olho. Gente,
o mercado lá fora, né? A gente costuma dizer que o mercado brasileiro ele está 2 anos aí atrasado ao mercado, enfim, americano, basicamente, sobre o uso de tecnologias, nomenclaturas e afins. Lá fora já se fala-se há muito tempo sobre sinais de intenção, sobre identificação de usuários anônimos, né? Nós já vimos iniciativas aqui, de certa forma, acontecer no Brasil. A gente tinha até então aí uma grande empresa brasileira que era a Clearbit, né? Ela foi comprada há 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos, aí pela HubSpot. Ela simplesmente só está disponível agora para HubSpot. Eles remodelaram o produto para sinais de intenção. Inclusive, eu acho que foi lançada agora nesse último evento da HubSpot, se eu não me engano, né? E a empresa aí foi comprada por 200 ou 300 milhões de dólares, tá? Pela HubSpot, tá? Para você ver o potencial e como isso está sendo, de certa forma, levado a sério por todas as empresas que trabalham aí com go-to-market de forma séria, que querem implementar aí a área de Revenue Ops, tá? Então, esse é um produto que vai adicionar muito valor agregado aí ao seu stack de ferramentas, tá legal? E por fim aí, as integrações, né? Elas em breve, elas ainda não estão funcionando. A gente está aqui no roadmap aqui para estabilizar o produto. Estamos em beta, né? Costumo dizer isso para todo mundo. Estamos em beta, galera. Estamos lá, bonitinho. A gente gosta de botar o produto em beta, conversar muito. Eu vou estar procurando cada pessoa que se cadastrar dentro da plataforma. Eu quero conversar, eu quero entender qual é o desafio dessa pessoa pessoalmente. Vou estar acompanhando a evolução dele dentro do Data Review. Então, vocês têm esse compromisso aqui. Vocês têm o meu LinkedIn aí para poder me cobrar também sobre daí de um mini onboard com cada um, tá? Mas basicamente a gente vai estar se conectando aqui com todos os CRMs, né, com todas as plataformas de comunicação aí, com os principais e-commerces do mercado, né? Começando aí pelo maior de taxa de adesão, que é basicamente aí Shopify, VTEX, WooCommerce e afins, tá? E notificações aí em tempo real, tá legal? E o que vem por aí em 2026, galera? Bom, em 2026 a gente pretende vender, né, obviamente, esse produto. Então, o beta ele é gratuito até que o momento da gente colocar os produtos aí à venda, né, deixar os planos disponíveis. Você já vai ter aí, saber se o produto é bom para você ou não, tá legal? A gente vai ter uma classificação avançada aí sobre segmentação por comportamento, renda. Vamos ter também uma nova área de negócios que vai, de certa forma, impactar o resultado para vocês aí, que basicamente que é rede de afiliados, né? E a gente pretende futuramente criar essa CDP, já que nós temos informações, né, de uma totalidade aí dos brasileiros, né, atualizadas quase que diariamente, por que não a gente pensar em ter uma CDP? Mas isso é um roadmap futuro, tá legal? Então, gente, vamos lá, parar de perder dinheiro com visitante anônimo e vamos transformar aí esses caras que estão anônimos hoje, que abandonam os carrinhos sem deixar nenhuma informação em clientes, em vendas, para maximizar o ROI. Então, vocês podem já contar com o beta, tá? Nós vamos aqui liberar, de certa forma, aqui esse teste gratuitamente. A gente quer que vocês gerem mais leads, eu quero que vocês deem feedback, eu quero que vocês apontem erros. Já temos aí uma galera aí já utilizando essa plataforma, então já temos aí praticamente aí mais ou menos 50 sites já utilizando, e cada dia está crescendo mais. A gente vai liberar também para a nossa base de clientes aí da DataStone, e também você que está vendo aqui, seja esse webinar, seja esse vídeo futuramente aqui, você está convidado para participar disso aqui, tá? Não pedimos cartão, sem compromisso nenhum, tá? E 100% grátis enquanto estiver na fase beta. Então aproveite, né? É igual eu falei, se a gente conseguir basicamente te dar aí 100 desanonimizações dentro do seu tráfego, obviamente, né, gente? Vamos lá, né? Quem vai mais se beneficiar do Data Review? Quem possui tráfego, né? Tráfego pago, iniciativas de SEO, ou seja, possui realmente tráfego no seu site, né? Se o seu site
tem pouco tráfego, obviamente, pouco nós vamos conseguir, de certa forma, agregar ali, porque vai ser poucos usuários que serão identificados, tá legal? Então, como é que a gente participa do beta antes da gente começar a fazer aqui a demo do produto aqui? Quero passar para vocês rapidamente, porque nós já estamos aí chegando em 1 hora, né? A gente, basicamente aqui, pessoal, vai poder, e aí eu vou pedir aí para o pessoal da equipe colocar o link aí, você vai entrar na nossa landing page, lp-review.datastone.com.br, tá? Você vai instalar o script ali, você já vai receber um e-mail com todas as informações para poder instalar essa ferramenta, né? É muito simples, é uma linha, nem uma linha, é metade de uma linha de código que você vai estar colocando no seu site ali, seja via Google Tag Manager, para quem usa Tag Manager, quem usa WordPress aí, basta colocar essa tag ali no head, né? Antes disso, obviamente, você vai se cadastrar no site, você vai colocar ali o seu domínio, etc e tal. O que nós vamos fazer hoje, né? Nós estamos com uma interface aqui, que eu chamo que é a interface de programador, uma interface bem básica funcionando, para você já vendo lá os dados sendo coletados e afins, né? Identificados do seu site ali, enfim, das suas landing pages, do seu produto SaaS, se você tiver, né? Com isso, nós vamos em outubro liberar a interface, né, oficial do produto, tá? Que aí realmente a gente já vai ter ali algumas integrações e afins, tá? E aí vocês vão começar a partir disso ver um resultado muito mais latente do Data Review na sua operação. Tá legal, pessoal? Então, vamos parar de falar um pouco aqui e mostrar como é que está esse Data Review em beta hoje. Estou entrando aqui na plataforma da DataStone. Vocês vão ter aqui o Data Review, o ícone do Data Review. Só clicar em acessar o produto. Você vai ser redirecionado para o produto. Você vai vir aqui em sites. Você vai adicionar um novo site. Vai colocar o nome e o domínio, tá? Feito isso, salvou. Na hora que você salvar, basicamente, você vai ter o quê? As instruções para instalação. Você vai copiar este código aqui da plataforma e vai colocar tanto no Google Tag Manager. Lá no Tag Manager você vai colocar lá para todas as páginas, né, os acionadores, todas as páginas, colar esse script, salvar, enviou, está funcionando. Dentro lá do WordPress ou qualquer outra plataforma, basta colocar aí no head do seu HTML, dentro da tag head aí do seu HTML, tá? Aí, como é que vai funcionar a timeline aí de visitantes? Ó, você pode ver aqui, são visitantes entrando aí no site, 11h57. Olha aqui, nós temos uma identificação. A Júlia aqui, os dados de acesso de contato da Júlia, informações aí cadastrais dela, qual empresa ela está linkada, qual foi identificada. Nós temos aí algumas pessoas que aí a gente não conseguiu ainda identificar. Lembrando que a gente não está com toda a capacidade de operação de identificação em Data Review. Estamos trabalhando aí a cada dia. Semana que vem já entra mais uma camada de identificação e vai potencializando isso daí. Temos mais alguns sempre anônimos, né? E aí a gente começa aí a ver outras empresas, outras pessoas aí sendo identificadas, tá legal? E aí a gente tem uma timeline aqui, basicamente, das pessoas de fato já identificadas, quantas pessoas foram identificadas, novas, quantos com contatos e por aí vai, tá? Um resumo dessas pessoas, se a gente entrar aqui, por exemplo, no detalhe dessas pessoas, nós teremos as informações de atividade, né? Nós teremos basicamente quais foram as páginas que foram visitadas, né? O tipo de dispositivo, né? Os logs de evento. E por fim aí nós temos, pessoal, as empresas identificadas, tá? A gente tem aqui os dados dessa empresa, quantas pessoas dessa empresa foram identificadas, tá? E nós estamos aí, basicamente,
com todas as informações sobre essa empresa aí, tá? Vai poder te ajudar no approach a essa empresa, né? Tanto quanto você entra no perfil, sabe cargo, sabe LinkedIn, sabe e-mail, tudo isso daí vai ficar disponível para vocês poderem fazer aí a sua oferta de vendas, tá legal? Então, gente, basicamente era isso que eu gostaria de falar para vocês aqui. Contem com o nosso apoio, nosso suporte. Quando vocês entrarem dentro da ferramenta, vocês vão ver que vai ter lá um chatzinho para você conversar com o suporte. Qualquer um que estiver com dúvidas também, pode me procurar no LinkedIn aí, pode procurar Lindolfo Alves, Datastone no LinkedIn. Manda uma DM para mim, que eu também vou ter o maior prazer de ajudar vocês em falar com vocês, explicar mais sobre o produto, sobre a tecnologia, tá legal? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero agora liberar aqui mais uns 5 minutinhos para falar sobre questões, se vocês tenham dúvidas e afins, manda lá para a gente aqui no chat aqui que eu estou acompanhando, tá? Importante, tá, pessoal? De novo, a gente tem aqui, a gente leva a LGPD muito a sério, tá? Então, o que nós temos aí sobre a questão de traqueamento de usuários, a LGPD. Se a pessoa aceita, né, legalmente nós podemos fazer isso, porque nós estamos ali basicamente falando de informações cadastrais, tá? Nós estamos basicamente falando ali de informações que estão acessíveis, né, para a tecnologia na qual ela está inserida ali, o navegador e afins, tá? Não tem nenhum dado obscuro, né? E a gente está falando de dado cadastral e não de dado sensível, tá? Quando essa pessoa ela aceita ser traqueada pelo Data Review, né, pelo seu site, a gente obviamente vai coletar as informações. A partir do momento que ela não, de certa forma, libera isso, né, ou ela tem um bloqueador, né, enfim, de anúncios e outras coisas, obviamente a tecnologia ela não vai ser disparado, o script não vai ser disparado e aí a gente não vai fazer esse tracking, tá legal? Então, galera, é isso que eu tenho para dizer para vocês aqui. Eu espero, conto com todos ali. A gente pretende ficar com o Data Review em beta até aí esse fim desse ano aqui. Pode ser que a gente avance e deixe disponível, esteja com os planos disponíveis aí para novembro, dezembro, mas no nosso roadmap aqui a gente vira o ano basicamente com o Data Review sendo oferecido aí de forma paga, tá? Nosso compromisso para quem está participando desse beta aqui é ter, obviamente, o melhor desse Data Review, trabalhar na construção do produto. A gente sabe quando nós lidamos com múltiplas tecnologias, múltiplos tipos de tráfego, enfim, personas, né, clientes diferentes, usuários diferentes, a gente tende a ter aí um entendimento sobre isso. Daí isso pode gerar alguns erros, a gente vai estar trabalhando, atuando sempre nisso, mas então a nossa compensação para vocês é, obviamente, ter aí 100 desanonimizações, tá? Quando virar os planos, vocês serão avisados, né, sobre isso e, obviamente, depois nós vamos ter um plano gratuito, continuar com um plano gratuito com menos desanonimizações, mas eu acredito piamente que quem for utilizador ali, quem bebeu da fonte primeiro ali e viu visitantes anônimos sendo identificados, gerando mais oportunidades de venda, com certeza vai estar no plano com a gente e vai se beneficiar de todas essas integrações, de toda essa capacidade de análise do produto. Galera, queria agradecer aqui vocês aqui por terem ficado aqui ou visto esse vídeo aqui por 1 hora. A gente vai estar disponibilizando depois alguns cortes, etc e tal. Então, agradeço por terem ficado até aqui. Obrigado aí e até a próxima, porque nós vamos estar falando mais sobre o produto no decorrer dos próximos meses, problemas técnicos e por aí vai. Eu tô lá no LinkedIn,
novamente, conecta comigo para acompanhar. Eu estou fazendo um building public desse produto aqui, falando sobre os desafios, falando sobre os erros. Agora, cada vez mais que a gente fez esse lançamento em beta aí, espero ver vocês lá. Bom, abraço, valeu!